Alegria mais uma vez estar aqui. Obrigado, pastora, pastor, pelo convite. Um prazer em rever a cada um dos irmãos, aqueles que não me conhecem ainda. Sou o pastor Agripino Silva, pela graça de Deus, pastor presidente da Igreja Apostólica, Ministério Profético El Raí. Louvado seja o nome do Eterno. Conforme você for encontrando, você pode dar glória. Aquele que encontrou, diga amém. Aquele que encontrou, diga escola dominical, curso de teologia, o mais importante de tudo isso, leitura da Bíblia. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Coloque a sua Bíblia na cadeira, vamos orar ao Senhor, aleluias. Querido e amado Pai, eterno e poderoso Deus, nós venhamos mais uma vez glorificar e exaltar o Teu santo nome, pela graça e cuidado que o Senhor nos concede, de mais uma vez estarmos aqui, para sermos porta-voz das Tuas sagradas Escrituras. Eis aqui a Tua noiva, eis aqui o Teu servo, eis aqui a Tua palavra. Fala com cada um da forma que o Senhor deseja falar, Senhor. Nessa noite também repreendemos toda a resistência do inferno que possa querer se opor à revelação da palavra. Nós declaramos que caia por terra, que bata em retirada, que saia no nome de Jesus Cristo. No lugar, Senhor, leva cada mente cativa a Tua palavra. Faz dos Teus anjos ventos e dos Teus ministros labareda de fogo. Continua a incendiar este lugar com a Tua glória, meu Senhor. Aleluia. Fica conosco, fala conosco em nós e através de nós, para a glória única e exclusiva Tua, em nome de Jesus, amém e amém. Podemos nos assentar, não esquecendo de aplaudir, glorificar e engrandecer. Glórias a Deus. Esse nosso Deus, aleluia. Aleluias. Engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos, o fundo deve baixar um pouquinho, querido. Queridos, 1ª e 2ª Tessalonicenses é uma carta escrita por Paulo à igreja de Tessalônica. Igreja essa que era uma igreja de novos convertidos. Para você ter uma noção, o apóstolo Paulo, que foi fundador de várias igrejas, ele também fundou a igreja de Tessalônica. Porém, de 3 a 6 meses aproximadamente, segundo historiadores, Paulo ele teve que fugir daquela região, porque judeus ortodoxos, ou seja, judeus que não criam em Jesus Cristo, e perseguiam Paulo, porque Paulo, aquele que antes era Saulo, ele era um fariseu, ou seja, ele era um dos judeus tradicionais que só creem na lei de Moisés. Com isso, então, eles tinham por costume perseguir o apóstolo Paulo, tentando matá-lo. Então o apóstolo Paulo ele funda a igreja de Tessalônica, porém depois ele tem que ir embora dali, não consegue ficar devido ao perigo de morte que ele estava tendo. E agora, ele estando em outra cidade, chegam informações para o apóstolo Paulo que aquela pequena nova igreja, ela estava passando por alguns problemas devido a serem novos da fé. Como se não bastasse a perseguição judaica, também pessoas ali que ainda não entendiam bem do Evangelho, estavam preocupados com aqueles que morriam em Cristo.
como seria a situação daqueles que morressem no Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele traz agora, ele manda essa carta através de Timóteo que estava cuidando ali da igreja de Corinto, e ele então é transferido, é mandado para Tessalônica para assumir aquela igreja e cuidar daquele povo. Tessalônica, que era da Macedônia, ela ficava a 160 quilômetros aproximadamente de Filipos, e era uma cidade que tinha cerca de 200 mil habitantes, então, ou seja, já era uma cidade grande. Bragança Paulista, aproximadamente de 160 a 180 mil, então era uma Bragança maior ainda. Era uma cidade grande, e aquele povo agora, eles se encontram conturbado, com medo do que viesse a acontecer com eles e confusos na fé, porque eles não tinham ainda uma estrutura para conhecer o que haveria de acontecer com a igreja e como eles deviam se comportar perante isso. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta para eles, para que eles viessem ter esse entendimento. Então, a primeira e segunda carta de Tessalonicenses é uma carta também escatológica, porque fala sobre o arrebatamento. A palavra arrebatado, ela vem do latim, que quer dizer rápido, e trazido para o grego, arrebatamento. Eu quero pregar nessa noite com o tema que é a prévia para o arrebatamento. Queridos, temos que estar preparados para a volta de Cristo, porque somos a geração, assim eu creio, do arrebatamento. Fundei uma igreja, estou num culto familiar, nem sei se vou conseguir chegar a 100 pessoas, assim deduzo eu. Tomara que eu esteja errado, que eu possa ter um pressionar 100, mas não sei. Mas querido, por tudo que indica, está muito próximo a volta do Senhor. E mesmo que a volta do Senhor não esteja tão próximo, que possamos viver mais 10, 20 anos, se assim Deus permitir, antes dele voltar, sempre foi pregado o Evangelho, para que a volta do Senhor fosse como se fosse hoje. O grande diferencial do servo e da serva de Deus é estar preparado para a volta do Senhor como se fosse hoje. Porque tem a volta do Senhor literal, que vai ser quando Ele vir nas nuvens, como lemos aqui no capítulo 4, quando fala no 16, porque o mesmo Senhor, então, ou seja, não é outro, é o mesmo, é Jesus Cristo, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a primeira regra do arrebatamento é que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados antes de nós. Então a grande diferença daquele que conhece o Senhor e dorme no Senhor é que ele está num lugar de descanso. E quando houver o arrebatamento, olha que lindo, gente, ele subirá ao céu primeiro que a gente. Em fração de segundo estarão na glória com o Senhor. Então, na verdade, nós temos um conceito errado sobre a morte dos cristãos. Quando um cristão salvo, ele morre, muitas vezes nós vamos no enterro lá e choramos. É lógico que não é fácil perder um ente querido, um familiar, uma pessoa próxima, mas nós temos que entender que, na verdade, essa pessoa agora está nos céus, está junto com o Senhor, está contemplando a face de Jesus, está experimentando o que é andar em ruas como de ouro. Então, na verdade, a tradição antiga do cristianismo, quando um cristão morria ou dormia no Senhor, era feito festa, sabia? Eles faziam uma festa, tinham bolos ali, eles cantavam, porque eles celebravam a partida daquele para os céus, para estar junto com o Senhor. Com o passar do tempo, isso foi se mudando um pouco. Porém, o salvo, ele tem que ter a convicção da certeza que ele vai morar no céu. Porque quando das vezes, nós temos visto cristãos que não têm medo da morte. O cristão não pode ter medo da morte, querido. Por quê? Porque ele não é dessa terra. Nós somos apenas peregrinos dessa terra, queridos. A nossa terra está lá. Hoje de manhã eu estava pregando lá no meu ministério acerca de João 14, quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, não é vai, é vem, senão por mim. E Tomé pergunta para Jesus: mas para onde iremos? E o Senhor fala: eis que eu vou preparar um lugar, e o lugar que eu vou, vocês também vão estar. Aleluia. Então os
já preparou morada, Ele já preparou lugar para mim e para você. E sabe o que é interessante nessa terra? Às vezes nós temos que nos preocupar com aluguel, se vamos ter um lugar para morar, se não vamos ser despejados, precisamos comprar casa para poder pagar um valor mais baixo, e nos preocupamos se vamos conseguir ter uma moradia. Porém, Jesus prometeu que Ele foi para preparar um lugar. Deixa eu contar uma coisa para você: lá não vai ter desabrigado, lá não vai ter morador de rua, lá todos nós já temos o nosso lugar separado, porque o Senhor, Ele já preparou para nós. Então o que nós precisamos fazer? Permanecer firmes na presença do Senhor. Eu quero esmiuçar alguns versículos aqui do capítulo 5, porque aqui tem algumas coisas interessantes acerca da volta do Senhor, que ajuda a nós entendermos um pouco mais acerca da volta de Cristo. O tema é a prévia do arrebatamento. Por que a prévia? Porque na verdade, o apóstolo Paulo aqui, ele faz uma prévia. Note-se quando sai um filme lançamento, é lançado primeiro um trailer. O que é o trailer? O trailer é uma prévia, ou seja, um resumo do filme, para você poder entender o que se vai passar naquele filme. Assim também no capítulo 5 aqui, o apóstolo Paulo, ele faz uma prévia do arrebatamento, explicando como vai ser e de que forma eu devo me comportar para estar preparado para o mesmo. Então no 5:1 ele fala assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Ou seja, ele estava dizendo assim, que quando é uma época de verão, se você olhar simplesmente para o tempo, sentir o calor ou o sol, você vai notar que aquela época é verão, porque vai estar mais calor, porque não vai estar frio. Então ele estava fazendo ali uma concordância com o final dos tempos. Como eu vou saber que o final dos tempos está próximo? Com aquilo que está acontecendo. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, que o final dos tempos seriam dias semelhantes aos dias de Sodoma e Gomorra. E nós sabemos que Sodoma e Gomorra era tomada por um grande índice de homossexualismo e lesbianismo. E notamos hoje que estamos num índice muito grande. Se não fosse a igreja ter despertado e orado e clamado e abrido entendimento para colocar alguém de Deus na nossa presidência, hoje a igreja já estaria começando a passar pela perseguição. Mas como a igreja despertou, hoje nós temos um presidente que defende a nossa fé e que está abolindo do Brasil a ideologia de gênero, que era algo que era para passar para a criança, que ela nascia, e era para ela não saber quem ela era. Olha que espírito maligno, pastor. Ou seja, a criança nascia e ela não podia ser identificada como menino ou como menina, e só quando ela crescesse, então, que ela ia ter que tomar o rumo de quem ela seria. Ou seja, a criança nasceria, começava a crescer e nem sabia quem ela era. Ou seja, confusão na mente, um espírito maligno que tinha aparelhado toda a educação, e a educação induzia as crianças que o menino poderia ser menina e a menina poderia ser menino, não tinha problema nenhum. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que a igreja começou a orar, e o povo despertou para entender que a igreja também tinha que intervir nessa causa, e não só orar, mas como também agir, para que esse mal não viesse sobre o Brasil. Pastor, mas se o final dos tempos está próximo, nós sabemos que nós não podemos impedir que as profecias se cumpram. Sim, porém, querido, acerca da perseguição do país nós podemos sim, porque um exemplo é quando o povo de Israel, eles estavam no Egito, e veio as pragas sobre o Egito, mas o povo de Israel que estava no Egito, o Egito representa o mundo, eles não foram atingidos. Por quê? Porque eles ouviram e obedeceram às leis, às direções, às diretrizes que Moisés tinha dado para eles. Então também é assim a igreja no final dos tempos. Aleluia. Se a igreja se posicionar na palavra, na oração, no clamor, na adoração, a perseguição contra ela vai ter sim, na sua totalidade, porque sabemos que a igreja não vai ser perseguida pelo mundo sim, mas pode ser abreviada, porque o Senhor tem essa promessa para nós. E depois vai comentando aqui, no 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá.
Dia do Senhor, o arrebatamento. Como um ladrão na noite. Eu vou pular algum versículo, mas dá para esmiuçar tudo. Mas é importante citar isso: o dia do Senhor, a volta de Cristo, o arrebatamento, ele virá como um ladrão na noite. Quantos cristãos que estão na igreja, pastor, já não acreditam mais no arrebatamento? Ah, porque meu avô falava do arrebatamento, o meu pai falava do arrebatamento. Desde quando eu me conheço por gente, fala desse arrebatamento. O arrebatamento não vem nunca. Deixa eu te falar, hoje tem muitas pessoas sendo arrebatadas. Aqueles que estão fechando o olho hoje, estão falecendo, eles estão sendo arrebatados. E como está a alma dele? Lembra aquela passagem dos evangelhos? Quando o rico, ele enche 2 celeiros e fala: a minha alma está farta. Aí o Senhor olha para ele e fala: louco, ainda hoje pedirão a sua alma. Então nós temos que estar preparados, porque pode ser o arrebatamento no sentido da nossa vida, mas também um arrebatamento literal. Ele é real e ele vai acontecer. E está falando aqui que ele virá como um ladrão na noite. Porque o Senhor usa esse exemplo de como um ladrão na noite, ou seja, como um momento que nós não esperamos. Isso é o grande problema. Porque normalmente quando você está esperando para algo, quando você está esperando uma visita na sua casa, você pega e arruma tudo, principalmente a mulherada, né? O homem no máximo lava os pratos, né? Quando lava, ô irmãos, vamos ajudar aí, né? Lava, aleluia. Então, ou seja, vocês dão uma arrumada na casa, limpa o chão, dá um talento no banheiro, deixa a casa arrumadinha. Não vai chegar alguém, tem que estar tudo bem arrumado. Quando a pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, arruma a roupa, corta o cabelo, passa o perfume, vai bem alinhado, ou seja, porque está esperando que vai ter algo, vai acontecer. Porém, na volta de Cristo, queridos, não deve ser diferente conosco. Nós temos que andar todos os dias com a volta do Senhor, fosse amanhã, fosse hoje à noite. Porque fala que é como um ladrão da noite, ou seja, um momento que nós não estamos esperando. Por isso nós lemos esse texto aqui, não vou conseguir esmiuçar ele todo, mas ele vai dizer aqui, vou pular lá para o 10 para nós ganharmos tempo, para não ser muito longo. No 5:10 fala assim, ó: porque morreu por nós, acerca de Jesus Cristo está falando, para que vigiemos, 1, quer durmamos, 2, quer vivamos juntamente com Ele. Então note que aqui o Senhor fala 3 coisas. Apóstolo Paulo instruindo a igreja de Tessalônica a forma de viver com o Senhor para estar pronto para o arrebatamento. Ele fala 3 pontos aqui. Primeiro, que vigiemos. Uma das concordâncias para nunca uma pessoa fazer uma heresia com a Bíblia é usar texto com contexto e usar afirmações da Bíblia que confirmam com a Bíblia. E a própria Bíblia também fala vigiai e orai. Alguns falam, irmão, a Bíblia fala orai e vigiai. Não, o vigiai é o primeiro da oração. E aqui, ó, concordância. Primeiro aqui ele fala assim, ó, vigiemos. Então, o primeiro ponto, querido, orar é muito bom e todos devemos orar, porque a oração é um dos ministérios mais difíceis da igreja. Quando é ciclo de oração, quando é intercessão, ou qualquer tipo de oração na igreja, é difícil a igreja ficar lotada. E era algo que devia lotar mais a igreja, porque a oração é que nos prepara para as batalhas espirituais da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, mais do que a oração, olha, para ser mais forte do que a oração, pastor, é forte, hein? Mas é a vigilância. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós oramos, seja na igreja, seja na nossa casa, antes de dormir, entra no teu quarto, ora ao teu Pai em secreto, que Ele te responderá. É saber que toda vez que nós oramos, o inferno ele fica irritado. Saber que toda vez que você vem para o culto, quando você volta para sua casa, você tem que vigiar. Somente você que não tem um familiar cristão, ou até mesmo você que a família toda é cristã, mas vigie quando você chega no culto. Por várias vezes já passei muita guerra, aquele culto poderoso, às vezes até dia que eu tinha pregado, ou não, mas aquele culto que Deus tinha derramado a glória dele. Quando chegava em casa, uma coisinha de nada, e começava aquele reboliço. E depois o Espírito Santo falava para mim, filho, você faltou vigiar. Então aquele dia que Deus mais falar com você na igreja, vai mais vigilante para casa. Que é esse dia que o inimigo vai estar furioso. Por quê? Porque ele viu que você foi tocado, que você foi cheio, que você recebeu direção, que você está impactado pela glória dele. Ele quer fazer o que? Ele quer roubar aquilo que Deus te deu. Então nós temos que ficar vigilantes. Falou, opa, peraí, eu não vou perder minha porção que o Senhor me deu, não. Então o primeiro ponto que diz aqui, ó, vigiemos. Depois pula, quer durmamos.
Segundo ponto aqui, mesmo que venhamos estar dormindo, há dois aspectos de ver, como falei aqui. Dormimos pode ser aquele que morre no Senhor, no nosso caso, graças a Deus, mas também pode ser aquele que está fraco na fé. Tomemos cuidado no momento da decepção, da frieza, do abatimento espiritual. Mas temos que entender que mesmo no momento da dor, da luta, da dificuldade, o que está acontecendo com a igreja de Tessalônica eram novos convertidos. Uma estratégia do diabo no novo convertido é colocar a dúvida, colocar o medo, a vergonha, a enfermidade, a doença, algo para roubar a fé dele. Então, o apóstolo Paulo, sabendo disso, especialista em novos convertidos, porque ele era fundador de igreja, então ele conhecia. Então ele já começa aqui: vigiemos. E depois, mesmo que vigiemos ou durmamos, no final vai falar juntamente com ele. Ou seja, em cada uma dessas áreas nós temos que estar em Cristo, porque por nós mesmos nós não conseguimos vigiar. Por nós mesmos nós somos falhos. Porque às vezes o Senhor fala: ó, vai por esse caminho. Você fala: ah, Senhor, mas acho que não tem nada a ir por ali. Se o Senhor está mandando você por aqui, você quer ir por lá. É vigilância aqui. Se Deus não te falou, é igual aquela pessoa, antes de ela se converter, ela era fraca e se converter não, porque essa frase é errada, ninguém se converte. Antes do Senhor converter ela era fraca na bebida, pastor. Aí ele pensa assim: não, eu vou evangelizar uns colegas meus lá naquele churrasco. Vou evangelizar um colega meu lá no bar. Da igreja que eu fui 18 anos, igreja apostólica Templo Vivo, tinha um rapaz lá que tinha um testemunho forte. Ele foi alcoólatra a vida toda dele. E ele ficou na igreja há cerca de aproximadamente uns 7 anos, liberto da bebida, pastor. Lindo, forte. Mas 2 erros horríveis ele praticou na vida dele. Primeiro, não desenvolveu o ministério dele. Não se envolveu com os irmãos, não estava junto no monte conosco. Eu sempre, quando fui de lá, eu cheguei lá como um membro. Eu sempre era monte, vigílio que tinha, eu estava lá. Ele nunca estava. Um testemunho forte, imagina, alguém que saiu do alcoolismo, de ficar caído na rua assim. Uma vez ele recebeu um livramento, quando ele ia passando, ele estava deitado, cabeça na guia, só passou lambendo a cabeça dele. Mas o que aconteceu? Não se misturavam com os irmãos, botaram no monte, nas vigílias, buscando. E depois ele sempre estranhava, sempre estava no bar conversando com as pessoas. Querido, nada impede você num bar evangelizar, mas tem que ser ir, evangelizar e sair. Porque se você ficar ali 3, 4 horas, é impossível 3, 4 horas você ficar ali só falando de Jesus. É impossível. Se você entender, o pessoal vai expulsar você do bar. Então, ou seja, começou a ficar lá com conversas que não condiziam o Senhor. Aguentou ainda uns 7 anos, estando na igreja, possivelmente não estava com aquela fé toda. E passou o que então? Hoje, aos 3, 4 anos, que voltou a bebida novamente. E não tem força para voltar. Às vezes nós encontramos com ele, evangelizamos ele, falava: vou voltar alcoolizado. Uma pessoa ficou 7 anos liberta. Mas qual foi o problema dele? Não vigiou. E às vezes nós falávamos para ele, aquele mesmo caso da mulher ou do homem. Quando era do mundão tinha uma queda. Tinha o espírito da pomba gira no corpo, eu preciso ver um homem, preciso ver uma mulher. Sabe aquela área é bem fraca. Aí lá no trabalho você está conversando com a menininha, ou com o menino, ou com o rapaz, ou com a moça. Sabe que aquela área aí não é muito bom nessa área. A Bíblia fala que devemos fugir da aparência. Se você sabe que aquilo, você já foi fraco naquela área, por que você vai tentar? Você está tentando o Senhor Deus, você está tentando você mesmo. Apóstolo Paulo estava falando acerca dessas coisas, porque falar do arrebatamento, querido, sabe qual é o maior requisito para ser arrebatado? O Senhor tem ministrado no meu coração, eu sempre vou ministrar, entra uma palavra sobre céu, sobre arrebatamento, sobre volta de Cristo. Essa palavra eu ministrei semana passada, no culto de manhã lá. E hoje preguei acerca de João 14, que fala também da volta de Jesus. Então o Senhor está nos conduzindo. E uma revelação que o Senhor trouxe para mim hoje de manhã, essa fresca, e falou assim: sabe qual é o passaporte do cristão para morar no céu? É a santificação. E o Senhor falou comigo de manhã lá: não fique com preocupação, mas se preocupe com a santificação. A Bíblia diz que sem ela, o qual ninguém verá a Deus. Então, o grande desafio da igreja do século 21, querido, é ser uma igreja santificada. Ser uma igreja
purificada pelo sangue de Cristo. Ser uma igreja que onde ela chega, onde ela coloca a planta dos seus pés, ela coloca o seu cartão de visita. Qual que é? Santificação. Vida com Deus. Eu sim, você. Aleluia. É o grande diferencial. Sabe, querido, qual é uma forma de eu e você nós nunca desviarmos na fé? É qualquer lugar que eu e você chegar, nós já nos identificar como servos de Cristo. Glórias a Deus. O grande perigo de muitos cristãos é, ele está no trabalho há 10 anos, e a pessoa não sabe que ele é cristão. Ele entra no trabalho, na entrevista, ele tem medo dele falar que é crente. Eu quando entrei na loja 100, já na entrevista, supervisor, um cara chato, meio ateu, hoje ele está um pouco melhor. E a hora que ele começou a falar, perguntar, eu já dei na entrevista, falei, se você é para mim entrar aqui, eu vou entrar, ele sabendo que eu sou crente. Eu não lembro a que ponto que ele falou lá, que eu já peguei e falei para ele. Falei assim, ó, eu sou evangélico, sou cristão, né? Aí tal, já ficou meio assim. E para você ver, querido, ele tem que estar preparado. Quando eu falei que era cristão, aí ele já fez uma pegadinha, né? Falou, é? A gente ia passar a entrevista, era a última do supervisor para ver se entrava. Passar num vale, pensa num vale. Quando eu tinha fechado minha loja, tentando reestruturar a vida financeira, aí ele falou para mim, mas me diz uma coisa, se ele entrar aqui um macumbeiro, como se vai atender o macumbeiro? Aí quer dizer, só que assim, né? A pessoa do mundo pensa que é esperto, pastor. Mas se esquece que nós temos o Espírito Santo. Aleluia, Deus. Não, o Espírito Santo já falou comigo, olha, ele está querendo te pegar. E até porque, se fosse um cristão fanático, poderia responder para ele, não, se viu um macumbeiro aqui, eu não poderia entender. Primeira coisa, que nós amamos o macumbeiro. Nós não amamos a prática que ele faz. Você já mesmo quebrei um trabalho no despacho ali no retorninho ali do Bonanza ali, estava dando uma caminhada, que eu coloquei o tema devocional, caminhando e correndo com Deus, eu preciso dar umas caminhadas, cuidar da saúde também, né, irmão? Porque pastor com barriga cemitério de frango ninguém merece, né? Nós temos que cuidar da nossa saúde, né? Então acontece o quê? Eu passei ali, quebrei uns trabalhos de macumba, voltamos lá na entrevista, aí o Espírito Santo pegou e falou comigo ali, está querendo te pegar. Eu falei, não. Vou falar para ele a mesma coisa que eu falava se eu botasse um macumbeiro ali, conversar com ele normal, tratar ele muito bem, só que a seca do evangelho ia dizer para ele com sabedoria. Aí eu falei para ele, não, se fosse um macumbeiro e eu viesse atender ele, atenderia ele normal, como qualquer outra pessoa, porque eu não estou aqui para ficar pregando a palavra, eu estou aqui para vender. A estratégia que eu uso é o quê? Quando eu pego amizade com as pessoas, se a pessoa abrir o coração e me perguntar algo acerca da palavra de Deus, aí sim eu vou falar. Mas o meu dever aqui é vender, não é pregar. É ver. Muito bem. Então, ou seja, se eu respondo errado ali, eu tinha perdido o emprego. Então, ou seja, querido, o grande diferencial é a gente pedir para Deus a sabedoria. Entendeu? A sabedoria para quê? Para que nós não venhamos negar a nossa fé, mas que nós venhamos ter uma postura inteligente. Não é porque nós vamos ser crentes que nós vamos ser burros. Nós temos que ter sabedoria, saber entrar no lugar, saber falar com as pessoas. Já foi o tempo que os crentes eram todos informados. Hoje tem crente juiz, querido. Hoje tem crente lá no Lava Jato. Tem um dos crentes lá, esqueci o nome dele agora, o Dallagnol, que ele está mandando um monte de corrupto para a cadeia, e ele é diácono da Câmara do Lar. Então já foi o tempo, não, é que eu sou crente, eu sou pobrezinho, não. Deus está chamando o crente para ser juiz, advogado, médico, professor. Pastora, diga aí, a pastora era uma Agari, e Deus levantou a Agari para ser a pastora da igreja. Nós estamos compartilhando, né? Quando eu falei também que Deus me chamou para o ministério. Aleluia. Então, ou seja, não é a posição, não é o status social, aleluia, mas é quem nós somos perante Deus, as pessoas. Depois então vai falar aqui, ó. Primeiro, vigiemos, durmamos ou vivamos. Então ele está colocando aqui uma regra básica. Você tem para pregar umas 4, 5 semanas, tem muita coisa aqui. Primeira coisa, nós temos que vigiar a nossa vida, porque se nós passarmos por um momento de dormência na fé, nós vamos permanecer com o Senhor, não deixar que nossa fé venha a ser roubada, para que nós possamos voltar. O terceiro, vivamos, para que vivamos juntamente com Ele. Ou seja, quando nós também estivermos vivos em Deus, quando nós estivermos avivados com o Senhor,
quando nós estivermos animados em Deus, nós venhamos saber que temos que ter paciência com aquele que está em outro estágio, que lá de repente está no estágio de dormir. Porque se nós vimos lá para frente, pular aqui agora, ó, lá no 14, fala: rogo-vos também, irmãos, que admoestais os desordeiros. Vai falar que outro ponto aqui, eu vou dar uma concluída aqui para a gente não gastar muito tempo, usar muito tempo aqui, para a gente concluir. Então ele estava falando também que aquela igreja é a igreja de novo convertido, tinha os desordeiros. Então quando nós estivermos avivados, cheios do poder do Espírito Santo, Deus também vai nos chamar para corrigir aquele que de repente está chegando na igreja, está querendo trazer desordem na igreja. Aquele que às vezes ele está na igreja, mas não está com compromisso. Então nós temos que no amor corrigir essa pessoa, corrigir na palavra e, se necessário for, corrigir diretamente a pessoa. Quando nós estamos avivados, estamos vivendo na fé, estamos com a força de Deus, igual fala no 10, nós temos que ser instrumentos de Deus para a igreja. Glória a Deus. Nós temos que ser ferramenta para ajudar a igreja, os pastores, o grupo de obreiros para trabalhar. Porque não é vir na igreja, sentar no banco e falar: não, fui lá, prestei meu culto, tá bom. Não. A igreja não é isto. A igreja é isto. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus nos chamou para pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Então Deus não quer que nós vivamos aqui 10, 15 anos e não voltar com esse mesmo número de pessoas. Eu quero a próxima vez que eu voltar aqui, ou a segunda vez que eu voltar, estar num salão maior do que esse. Por quê? Porque não se resume em glória para pastorar, pastor está na igreja grande. Se resume em almas que vão morar no céu. Se resume em vidas que estão lá fora sofrendo, à beira do suicídio, à beira da depressão, à beira do alcoolismo, à beira de perder a sua família. E trazer essas pessoas para conhecer o Senhor. Então, nós temos que repreender, nós temos que ser ferramenta também para corrigir aquele que está errado. E depois no 14, fala ali também: consoleis os de pouco ânimo. Também nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos muito avivados demais, para não ter muita paciência para quem está com pouco ânimo. Nós queremos empurrar, ver se pega no tranco logo de uma vez. Nós temos que ter paciência, querido. Às vezes tem aquele que é mais agitado, chega na igreja, quer fazer as coisas, e tem aquele que é meio aos pouquinhos, né? Então nós temos que ter paciência com aqueles de pouco ânimo. Não podemos ficar julgando ninguém, querendo fazer. Não, vamos orar por aquela pessoa, vamos auxiliar ela, essa pessoa precisa ser ouvida. Os de pouco ânimo. E depois fala também: sustenteis os fracos. Ou seja, tem aquele lá, aquele que tem pouco ânimo, aquele lá é o fraco mesmo. E o fraco, muitas vezes, temos que sustentar ele. O que é sustentar? É que aqui está o fraco, como se eu fizesse assim, no caso aqui. Segurasse ele no meu ombro, carregasse, andasse junto com ele. Aleluia, até Deus. ele ser fortalecido.